Durante séculos, a humanidade sonhou em alcançar as estrelas. Hoje nos preparamos para a conquista interplanetária. E a primeira parada é Marte, o poderoso e inóspito planeta vermelho. Imagine acordar em Marte. O Sol nasce mais pálido sob um céu cor de ferrugem, e cada respiração depende da tecnologia ao seu redor. A ficção científica cede lugar a uma nova era, a colonização de Marte. Hoje, você vai conhecer as 10 tecnologias do futuro que tornarão a vida em Marte possível e farão parte do dia a dia de Terminus e Red Rock City, as primeiras cidades marcianas, cidades erguidas por robôs e impressoras 3D, alimentos cultivados em túneis subterrâneos, a ciência e a tecnologia transformando o impossível em cotidiano. Bem-vindo à nova fronteira da civilização humana. Você está pronto? Estima-se que na década de 2050, a colonização de Marte deixará de ser um conceito de ficção científica para se tornar um marco real da humanidade. A colonização de Marte só será possível graças à revolução silenciosa que vem acontecendo no setor aeroespacial, os foguetes reutilizáveis. Antes, cada lançamento era um investimento perdido. Hoje, a reutilização transforma o espaço em um destino acessível e economicamente viável. Empresas como a SpaceX, com sua nave Starship, estão abrindo o caminho para uma nova era de viagem espacial comercial, que promete transportar não apenas astronautas, mas também civis em busca de um novo lar, ou até de uma nova vida. As futuras frotas interplanetárias partirão da Terra em janelas específicas, a cada 26 meses, quando os dois planetas estiverem alinhados. Durante um período de cerca de 30 dias, centenas de naves poderão cruzar o espaço em direção ao planeta vermelho, carregando colonos, suprimentos e equipamentos essenciais para a construção das cidades marcianas. Essas viagens exigirão preparação rigorosa. Antes de embarcar, cada pessoa passará por treinamentos psicológicos e técnicos, incluindo simulações em realidade virtual que reproduzem o cotidiano desafiador em Marte, desde os habitats restritos até o trabalho em túneis subterrâneos. Será essencial garantir que os futuros colonos estejam mentalmente prontos para enfrentar o isolamento, a distância da Terra e a convivência em ambientes de alta pressão tecnológica. O custo da passagem para Marte deve ser comparável ao preço de uma casa nos Estados Unidos, algo entre 200 e 300 mil dólares. Alguns venderão seus bens para financiar a viagem. Outros poderão recorrer a empréstimos, pagos depois com trabalho nas colônias. Esse modelo criará um novo tipo de economia, baseada no transporte entre Terra e Marte. Um fluxo contínuo de pessoas, máquinas e ideias. No longo prazo, essa infraestrutura abrirá espaço para o turismo espacial em Marte. Uma indústria que poderá incluir cientistas, empreendedores e exploradores que viajam entre planetas com a mesma naturalidade que hoje viajamos entre continentes. Esses foguetes reutilizáveis são mais do que eficiência. São a ponte entre dois mundos. A cada lançamento, a humanidade se aproxima de tornar a viagem interplanetária uma rota real para o futuro. E quando as naves pousarem em Marte, robôs autônomos estarão entre os primeiros a despertar, prontos para erguer as bases do novo lar humano. Marte é conhecido por condições ambientais mortais para os seres humanos. As primeiras cidades marcianas serão erguidas sob condições extremas, e os principais responsáveis por isso não serão humanos, mas robôs autônomos. Essas máquinas inteligentes formarão a espinha dorsal da infraestrutura marciana, operando em ritmo contínuo, dia e noite, sem precisar de descanso. Programados com inteligência artificial avançada, esses robôs serão capazes de adaptar suas rotinas a situações imprevisíveis. Desde tempestades de poeira que podem durar semanas, até falhas em sistemas críticos de energia. A robótica e a inteligência artificial serão essenciais para o sucesso da missão. Enquanto os primeiros colonos humanos se concentram em pesquisas, manutenção e logística, centenas de robôs construirão módulos, transportarão recursos e realizarão reparos automáticos. Eles também serão os responsáveis por cuidar de tarefas domésticas e preparo de alimentos dentro dos habitats pressurizados, permitindo que os humanos dediquem seu tempo a trabalhos científicos
e de engenharia. Mas talvez o avanço mais impressionante esteja nas bioimpressoras 3D. Essas máquinas revolucionárias capazes de imprimir tecidos e órgãos humanos serão um verdadeiro seguro de vida em Marte. Em um ambiente onde cada vida conta, a capacidade de regenerar pele, tecidos e até órgãos pode ser a diferença entre a sobrevivência e a perda irreparável. Essas impressoras 3D biológicas também poderão ser usadas em pesquisas médicas para entender como o corpo humano reage à gravidade reduzida e à radiação marciana. A tecnologia obtida desse estudo será a base para o futuro da exploração espacial interplanetária. Para além do recurso biológico, as impressoras 3D também serão essenciais para erguer as primeiras colônias de Marte, o novo lar humano. As primeiras cidades do planeta vermelho não serão erguidas com tijolos ou aço, mas com poeira vermelha e talvez gelo. A construção 3D será a base da arquitetura marciana, um processo em que robôs autônomos utilizarão o próprio solo marciano, misturado com água congelada, para formar um tipo de concreto apropriado ao ambiente. Essas estruturas serão impressas camada por camada, criando habitats resistentes à radiação, às variações térmicas extremas e à baixa pressão atmosférica. O objetivo é simples: transformar um planeta hostil em um ambiente habitável, funcional e seguro. A arquitetura marciana deverá seguir princípios de engenharia bioclimática, aproveitando o subsolo e cúpulas translúcidas para equilibrar temperatura, oxigênio e luminosidade. Acima do solo, domos pressurizados abrigarão os espaços de convivência e pesquisa, enquanto túneis subterrâneos servirão como abrigos de proteção contra a radiação solar e cósmica. Além disso, materiais de construção em Marte precisarão ser gerados localmente para evitar o custo astronômico de transporte interplanetário. Por isso, cada colônia será parcialmente autossuficiente, contando com impressoras de grande escala para fabricar desde blocos estruturais até móveis e utensílios internos. As tecnologias de impressão 3D também permitirão personalização rápida. Laboratórios, dormitórios, cozinhas e até academias poderão ser modelados digitalmente e construídos em poucos dias. Essa flexibilidade será crucial para a adaptação de cada base às necessidades dos colonos. Com o tempo, essas cidades 3D formarão uma verdadeira rede de habitats marcianos interconectados, onde a vida florescerá em meio ao deserto vermelho. Mais do que um feito de engenharia, serão o símbolo de uma nova era, a era em que a colonização de Marte se tornará o maior experimento urbano da história humana, impulsionado pelas mais visionárias tecnologias do futuro. Mas para que essas cidades prosperem, será preciso algo ainda mais essencial que metal e concreto: energia, o pulso que manterá vivo cada domo, cada colônia e cada sonho humano em Marte. Nenhuma colonização de Marte poderá prosperar sem energia constante, confiável e limpa. A vida no planeta vermelho dependerá de uma combinação cuidadosamente planejada de energia solar, energia nuclear e combustível de hidrogênio, formando um ecossistema energético híbrido, a base da sobrevivência humana fora da Terra. Durante os primeiros anos, a principal fonte será a energia solar marciana. Painéis fotovoltaicos de alta eficiência serão espalhados pela superfície, convertendo a luz do Sol em eletricidade para abastecer habitats, laboratórios e veículos. Mas em Marte, a luz nem sempre está disponível. Tempestades de poeira globais podem bloquear o Sol por semanas, reduzindo drasticamente a produção energética. É por isso que a colônia precisará de um sistema de reserva robusto, e ele virá dos reatores nucleares compactos, projetados especialmente para operar em ambientes extraterrestres. Esses reatores de fusão nuclear, uma das mais promissoras tecnologias do futuro, serão capazes de gerar grandes quantidades de energia sem emissão de gases ou resíduos significativos. Eles garantirão estabilidade mesmo quando os painéis solares falharem, mantendo a produção de oxigênio, a climatização dos domos e o funcionamento de laboratórios essenciais. Outra solução emergente será o combustível de hidrogênio.
Robôs autônomos poderão extrair hidrogênio da água congelada e combiná-lo com oxigênio para criar energia limpa em células de combustível. Essa tecnologia permitirá movimentar veículos científicos, drones e escavadeiras marcianas por longas distâncias, ampliando o alcance da exploração. Além de garantir o funcionamento das cidades, a energia renovável marciana servirá como base para futuras indústrias interplanetárias. Ela permitirá a produção local de materiais, a operação de colônias remotas e até o abastecimento de missões rumo às luas de Júpiter ou Saturno. A combinação entre energia solar, reatores nucleares compactos e hidrogênio verde será o alicerce energético da vida em Marte, permitindo transformar o deserto vermelho em lar. Mas a vida humana depende de um outro elemento fundamental. Dado sua relativa escassez em Marte, ele será mais precioso do que nunca: a água. De todas as riquezas que Marte pode oferecer, nenhuma é mais preciosa que a água. Sem ela, não há agricultura, não há energia e, sobretudo, não há vida. Por isso, as futuras cidades marcianas dependerão de sistemas altamente avançados de mineração de água e reciclagem nanotecnológica que permitirão otimizar o uso desse recurso e viabilizar a vida humana a longo prazo no planeta. A extração de gelo marciano será conduzida por robôs autônomos de mineração, equipados com sensores de alta precisão e sistemas de perfuração controlados por inteligência artificial. Esses robôs serão capazes de localizar depósitos subterrâneos de gelo e convertê-los em água potável, armazenada em tanques pressurizados para uso humano e industrial. Parte dessa água também será decomposta em hidrogênio e oxigênio, componentes vitais para a produção de combustível e respiração nas colônias. Mas a verdadeira revolução estará na reciclagem nanotecnológica. Com o uso de filtros baseados em nanotecnologia, cada gota de água utilizada, seja no consumo, na agricultura ou nos sistemas de resfriamento, será purificada e reaproveitada continuamente. Esses sistemas serão tão eficientes que poderão recuperar até 98% da água consumida, garantindo sustentabilidade mesmo nas fases iniciais da colonização de Marte. Com o uso consciente e o reaproveitamento quase total, Marte reduz a dependência de importações da Terra, um fator crucial para a autossuficiência das colônias nos primeiros anos. Com o tempo, a mineração de água poderá se expandir para outras regiões do planeta vermelho, e até mesmo para as luas vizinhas, como Phobos e Deimos. A água será como um ouro azul da era espacial marciana, e será a base do crescimento econômico de todo o ecossistema das colônias. A inovação em tecnologias de extração de água será essencial para transformar o desértico planeta vermelho em um planeta humanamente habitável. Está gostando desse conteúdo? Curta esse vídeo e siga o nosso canal. Continue com a gente enquanto exploramos as demais tecnologias. Em um planeta onde nada cresce naturalmente, garantir comida fresca e nutritiva será um dos maiores desafios da colonização de Marte. Longe da Terra, a sobrevivência humana dependerá de uma agricultura espacial completamente reinventada, e os cientistas já estão desenvolvendo novas tecnologias, combinando biotecnologia, genética e engenharia. A maioria dos alimentos será produzida em túneis pressurizados subterrâneos, protegidos da radiação. Lá, alimentos geneticamente modificados, como trigo, milho, soja e batata doce, serão cultivados em condições controladas de luz, umidade e temperatura. Essas espécies serão adaptadas para crescer com baixo consumo de água e resistência a solos ricos em percloratos, substâncias tóxicas presentes em Marte. Além disso, a agricultura marciana combinará cultivo em Marte com técnicas avançadas de hidroponia e aeroponia, que dispensam o uso de solo. Isso permitirá que grandes volumes de vegetais sejam produzidos em pouco espaço e com mínima perda de recursos. Mas a dieta dos colonos não será baseada apenas em plantas. A comida sintética e as proteínas alternativas terão um papel fundamental. Carnes cultivadas em laboratório, como frango e hambúrgueres artificiais, serão criadas a partir de células-tronco e nutrientes biotecnológicos. Insetos desidratados e farinhas de grilo também farão parte do cardápio marciano.
oferecendo proteína de alta qualidade com baixo impacto ambiental. No futuro, a sustentabilidade alimentar se tornará tão importante quanto a autossuficiência energética. À medida que as colônias crescerem, será essencial reduzir a dependência de carregamentos da Terra. Projeções indicam que, entre 2120 e 2150, as cidades marcianas poderão se tornar totalmente autossuficientes em alimentos, marcando um passo crucial na colonização de Marte. Mas enquanto garantimos a sobrevivência dentro das cúpulas, uma nova etapa já estará sendo orquestrada para transformar Marte realmente em um lar para os seres humanos: a terraformação. Para que a colonização de Marte se torne permanente, será preciso ir além da sobrevivência. Será necessário transformar Marte em um novo lar. Essa transformação radical é conhecida como terraformação e representa um dos maiores desafios e sonhos da humanidade. Trata-se de um esforço multidisciplinar que envolve física, biologia, geociência e, cada vez mais, nanotecnologia, todas combinadas em uma engenharia planetária. Marte é um mundo hostil, temperaturas médias de menos 60 graus Celsius, atmosfera rarefeita e 40 vezes mais radiação do que a Terra. Para torná-lo habitável, o primeiro passo será criar uma atmosfera respirável. Pesquisadores estudam o uso de nanobots programáveis capazes de converter dióxido de carbono, abundante em Marte, em oxigênio. Esses nanodispositivos poderiam atuar em larga escala, transformando a química atmosférica do planeta em um processo autossustentável. Outro desafio é o aquecimento global artificial de Marte. Satélites equipados com espelhos solares orbitais poderiam direcionar luz concentrada para os polos, derretendo as calotas de gelo e liberando vapor d'água e CO2. Isso criaria um efeito estufa controlado, elevando lentamente a temperatura e aumentando a pressão atmosférica. Para proteger o planeta da radiação cósmica, engenheiros planetários propõem gerar um campo magnético artificial, utilizando gigantescos anéis supercondutores posicionados ao redor do Equador. Essa megaestrutura geraria uma magnetosfera artificial, essencial para manter uma atmosfera estável. No entanto, o processo de terraformação é lento, pode levar séculos até que Marte se torne parcialmente habitável. Mas, mesmo as primeiras fases trarão benefícios imediatos: aumento da pressão, maior retenção de calor e a possibilidade de manter colônias na superfície sem domos pressurizados. Em última análise, a terraformação de Marte é mais do que uma solução técnica. É um ato de transcendência tecnológica, um símbolo de como as tecnologias do futuro podem consolidar a presença humana pelo cosmos. Será o momento em que a humanidade deixará oficialmente de ser uma civilização terrestre e passará a ser uma civilização multiplanetária, capaz de transformar planetas inteiros em uma nova versão da Terra. À medida que a colonização de Marte progredir, a primeira cidade deixará de ser um posto avançado científico e se tornará o embrião de uma civilização interplanetária. O crescimento populacional e econômico impulsionará uma expansão de cidades marcianas por toda a superfície do planeta, especialmente em regiões mais seguras e acessíveis, como Hellas Planitia, o ponto mais baixo de Marte, e portanto, um dos locais com maior pressão atmosférica natural. Com o tempo, outras colônias surgirão próximas a túneis de lava, cavernas naturais e montanhas vulcânicas, que oferecem proteção contra a radiação. Essas áreas servirão como bases estratégicas para pesquisa, mineração e produção de energia. A urbanização em Marte seguirá um modelo modular e altamente automatizado, em que robôs e impressoras 3D poderão erguer novos bairros em questão de dias. Para interligar as colônias, será necessário desenvolver um sistema de transporte marciano rápido, seguro e subterrâneo. Inspirado no Hyperloop terrestre, o transporte subterrâneo em Marte funcionará com cápsulas pressurizadas viajando em túneis a vácuo, movidas por propulsão magnética. Esses corredores subterrâneos protegerão os passageiros das temperaturas extremas e da radiação, permitindo o deslocamento entre cidades a centenas de quilômetros de distância em poucos minutos.
Além de passageiros, essas rotas também transportarão suprimentos, peças, alimentos e água, tornando-se o eixo central da logística urbana em Marte. Cada nova cidade funcionará como um microecossistema autossuficiente, com energia própria, cultivo de alimentos e estações de reciclagem baseadas em nanotecnologia ambiental. Esse modelo permitirá que a expansão das cidades marcianas ocorra de forma sustentável, sem sobrecarregar os recursos locais. Quando olharmos para o céu e virmos pontos brilhantes cruzando o espaço, poderemos estar observando as rotas que unem as cidades de Marte. Um novo mapa urbano além da Terra, moldado pelas novas tecnologias e pelo espírito humano de exploração. Em média, Marte está a cerca de 225 milhões de quilômetros da Terra. Essa distância cria um atraso natural na comunicação. Os sinais de rádio podem levar até 20 minutos para ir e voltar entre os dois planetas. Para superar esse desafio, os engenheiros espaciais desenvolverão uma sofisticada rede de satélites em Marte, capaz de manter uma comunicação interplanetária contínua e estável. Esses satélites orbitais funcionarão como pontes de dados entre Marte, o Sol e a Terra, retransmitindo sinais mesmo quando os planetas estiverem desalinhados. Durante o período em que o Sol fica entre ambos, o chamado apagão solar, os satélites posicionados em órbitas estratégicas no sistema solar atuarão como repetidores, garantindo que as colônias marcianas jamais fiquem isoladas. Para gerenciar essa gigantesca rede de dados, entrará em cena uma das tecnologias do futuro mais revolucionárias, a blockchain espacial. Ao aplicar o princípio da descentralização no espaço, o blockchain permitirá que transmissões, registros científicos e até transações econômicas ocorram de forma segura e imutável, mesmo a milhões de quilômetros da Terra. Essa transmissão de dados entre planetas será essencial para o funcionamento da economia interplanetária, pois cada colônia, empresa ou governo poderá autenticar contratos e transferências em tempo real, sem depender de servidores terrestres. O blockchain também protegerá comunicações críticas, como instruções para robôs, relatórios científicos e operações de mineração, contra falhas e interferências. Mas a parte mais fascinante pode ser social. O mundo inteiro poderá assistir, quase em tempo real, à construção de uma nova civilização. E talvez, quando essa rede estiver totalmente integrada, a comunicação quântica, já em desenvolvimento na Terra, leve essa conexão a outro nível, eliminando a latência entre planetas e tornando o tempo uma barreira obsoleta. Em última análise, essa fusão entre satélites marcianos e blockchain espacial não será apenas um feito tecnológico, mas o elo digital que manterá a humanidade unida enquanto expande suas fronteiras. Uma vez que a colônia humana esteja estabelecida e a comunicação deixou de ser uma barreira, é inevitável que a colonização humana avance para uma economia interplanetária. A mineração de recursos em Marte e suas luas proporcionará uma nova fonte de matéria-prima para a economia marciana e da própria Terra. A colonização de Marte não será apenas uma conquista científica, será também o nascimento de uma nova economia interplanetária. Para que a vida em Marte se sustente a longo prazo, será essencial encontrar meios de produção locais e transformar o planeta em um polo econômico do sistema solar. É aí que entra a mineração espacial, uma das mais importantes tecnologias do futuro. A superfície marciana e o cinturão de asteroides próximo abrigam uma riqueza incalculável de metais raros, como platina, titânio, níquel e terras raras, elementos fundamentais para a fabricação de eletrônicos, baterias e sistemas avançados de energia. Empresas e agências espaciais planejam o uso de robôs mineradores autônomos, capazes de perfurar o solo, processar o minério e enviá-lo diretamente para as fábricas das colônias marcianas. Esses robôs, projetados para operar em gravidade reduzida, poderão trabalhar em rede, comunicando-se via satélite e otimizando a extração de recursos. Parte dos materiais será usada na própria economia marciana, alimentando a construção civil, a produção de equipamentos e a manutenção de veículos e habitats. O excedente, porém, poderá ser enviado à Terra,
através de foguetes reutilizáveis e rebocadores espaciais, gerando uma fonte de receita bilionária para financiar a expansão das cidades em Marte. A mineração não se limitará ao solo marciano. A exploração do cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter, abrirá uma nova fronteira econômica. Esses corpos celestes contêm quantidades colossais de metais preciosos. Um único asteroide pode valer trilhões de dólares. Controlar essa cadeia de extração e transporte significará controlar uma das economias interplanetárias mais valiosas já concebidas. Essa mineração espacial poderá revolucionar o comércio global, reduzindo a escassez de matérias-primas na Terra e tornando a colonização de Marte economicamente viável. Quando olharmos para o futuro, é possível que as maiores corporações não sejam mais multinacionais, mas multiplanetárias. Um novo paradigma moldado pela ousadia humana de superar fronteiras. Se você quiser conhecer mais sobre as tecnologias do futuro necessárias para a exploração espacial, veja na sequência os vídeos finais recomendados. Você conhecerá os maiores gargalos para a conquista interplanetária e interestelar. Sabia que nosso maior desafio ainda é a física newtoniana? Se gostou desse vídeo, não deixe de ajudar o canal com seu like. Ative o sininho para não perder as próximas novidades. Te vejo no próximo vídeo.